Olá, eu sou a doutora Patrícia, bem-vindo ao nosso vídeo. Eu tô aqui com o Dr. Carlos e o Dr. Vitor e hoje a gente vai falar um pouco sobre o passo a passo da FIV, da fertilização in vitro. Então, Dr. Carlos, quando você acha que é o momento que começa esse processo? A partir do momento que o casal entrou no consultório, quando que começa a FIV? Então, a FIV, né, ela vai começar a partir do momento que o médico indica que aquele é o procedimento mais assertivo a ser feito nesse momento. E existem algumas indicações que são clássicas para a FIV, mas às vezes um médico tentou uma baixa complexidade, ou acompanhou aquele casal e a gestação não aconteceu, ele fala, olha, eu acho que agora é melhor a gente partir para uma fertilização in vitro, porque já está uma carga emocional muito grande em cima daquele casal, então não é sempre uma indicação precisa, olha, a gente tem que fazer FIV de qualquer jeito, senão não vai engravidar, mas tem essa balança que fala, não, acho que chegou no momento e agora a gente indicou a FIV. E aí o casal vai receber aquela informação, né, e vai assimilar aquilo, nossa, então vamos passar por esse procedimento e é isso que a gente quer. E também tem o casal que fala, olha, posso esperar um pouquinho mais, fala, não, acho que não é esse mês, queremos tentar mais uma vez e no próximo mês se não der certo, ok, então começamos. E dali, como que vai funcionar, né? Então vai ter que ter um processo de estímulo e as expectativas começam a ser criadas nesse momento. Então, nessa consulta é feito um ultrassom para a gente fazer uma contagem de folículos e ter uma ideia de quantos óvulos vão ter para formar embrião lá na frente. Então, ali já começa a expectativa. O casal já, assim, eu tenho 8 óvulos, tenho 8 folículos, isso quer dizer que eu vou ter 8 embriões, ou eu tenho 12 folículos, tá bom esse número ou não, né? Então, acho que esse é o momento inicial que para o casal começa a FIV. A gente conversou sobre a expectativa, né? Até por esse segmento inicial, eu acho que vale, nesses momentos, a gente ir tirando todas as dúvidas, né? Até porque essa expectativa vai ser gerada, a ansiedade vai existir, né? Então, até para a gente conhecer o potencial reprodutivo e também o ovariano, né, dessa paciente, acho que é válido aí esse início, esses meses de segmento. E o processo, quando entra ali na FIV, ele tem alguns parâmetros bem definidos, né, e que vão ser avaliados consulta a consulta. Então, durante um estímulo ovariano, a mulher ela vai precisar passar por umas 4 consultas em média até fazer essa aspiração. E na consulta ela vai ver, primeiro com quantos folículos que começou, depois qual que é o tamanho que estão esses folículos, quantos que cresceram, quantos que não cresceram. Por fim vem a aspiração, e aí aspira os óvulos, e quantos óvulos que vieram, aí depois quantos que são maduros. Então, cada passo desse é um fator ansiogênico que vai gerar uma apreensão daquele casal e ali podem começar as frustrações, né? Porque a gente entende, o ser humano entende de uma forma muito errada o que é uma média ou o que é uma expectativa. A média é que metade da população vai se comportar daquela forma, ou seja, metade vai ficar abaixo daquilo e a gente sempre pensa que estaremos pelo menos na média, né? Então, se eu tenho 10 folículos antrais para começar um estímulo, a média é que desses 10, 8 cresçam, qualquer coisa que seja abaixo de 8 vai ser horrível, eu já estou começando muito errado, já tá dando tudo errado. E na verdade não é assim, né? Eu acho que isso que você está falando é o que a gente chama do funil da FIV, né? Então, você criar essa expectativa de eu fiz uma contagem que eu tenho 20 folículos antrais, então eu vou ter no final 20 embriões. E a gente sabe que não funciona assim, né? Então, como seria assim cada pedacinho desse passo a passo, desse funil? O que você acha que seria bom a gente explicar para os pacientes? Existe funil em todas as etapas, né? Então eu acho que é válido até para a gente entender que esse estímulo, né, pensando na FIV, ele deve começar num melhor momento, né? Até para a gente poder avaliar esse potencial ovariano da paciente. Mas igual o Carlos comentou, a gente tem os folículos avaliados no ultrassom, nem sempre todos vão crescer, então a gente tem uma taxa aí média de 80% de crescimento folicular. Desses folículos que cresceram, nem todos a gente vai conseguir captar óvulos, né? Então já gera mais um funil. Desses óvulos a gente tem a questão da maturidade, então nem todos os óvulos vão ser maduros. E aí a gente entra no funil da fertilização, né? E nem todos os óvulos fertilizados vão formar embriões, né? Então acho que nesse sentido vale a gente sempre esclarecer para as pacientes para que não gere exatamente essa frustração, né? Beleza, então a gente teve a coleta dos óvulos, formaram-se os embriões, e agora? Qual o próximo passo? Existem protocolos diferentes de estímulo, né? Então, dependendo desse protocolo, existe a possibilidade da transferência a fresco.
E, dependendo dos outros protocolos, a gente acaba pensando no congelamento, até para ter uma taxa maior de sucesso. Acho que também vai depender um pouco do número de ovos que essa paciente conseguiu coletar, né? Se ela está com um número muito grande, um nível hormonal, você acha que esse adiar de não vou conseguir fazer a transferência fresca, preciso adiar para o próximo ciclo também é um momento difícil para o paciente? Acho que sim, pode ser, mas geralmente quando a gente começa o estímulo ovariano, a gente já tem uma expectativa de como será a resposta dessa paciente, visto a contagem folicular inicial, né? Então, de acordo com essa expectativa, a gente já pode falar, olha, a chance de ter uma transferência fresca é menor, a gente vai precisar congelar todos os embriões por uma questão de segurança para você e até de chance de transferir um embrião, porque se transfere nesse mês com esse nível hormonal muito alto, tanto tem o risco de um hiperestímulo ovariano quanto uma chance menor de implantação. E a maioria das vezes a paciente fica tranquila com isso porque ela já começa o processo sabendo que tem essa possibilidade. Mas como esse casal já vem há muito tempo tentando engravidar, já precisou chegar até esse estágio de uma fertilização in vitro, tem casais que sim ficam frustrados por não conseguir transferir logo nesse mês. E é importante a gente falar que o preparo para a transferência de embrião ele é mais simples do que para o estímulo ovariano. E esse atraso não vai ser um atraso tão importante assim. Isso vai atrasar em 25 dias, 30 dias essa transferência de embrião. Então não é tanto tempo assim. Vitor, o que você falaria para uma paciente que está se preparando então para a transferência? Quais expectativas ela deve ter? Eu espero mais sims, testes positivos, testes negativos. Como você acha que ela pode se preparar para essa transferência? Acho que conforme o Carlos comentou, né? Eu acho que vale a gente sempre antecipar os passos, né? Então, antes desse estímulo, a gente consegue, né, predizer se vai ter uma transferência fresco ou a probabilidade disso. E da mesma forma, quando a gente tem esse embrião para transferir, eu acho que vale também a gente sempre alinhar com o casal a expectativa, né? Porque sim, a gente sempre vai querer o positivo, porém o negativo faz parte do tratamento, né? Então, vamos dizer assim, a gente desmistificar na FIV que o tratamento, vamos dizer assim, o sucesso ele é gigantesco, né? E a gente vê que não é. Isso até é uma coisa que muitas pessoas acham, que falam, não, já estou tentando engravidar há muito tempo, então agora eu vou para a FIV de uma vez que daí é certeza que vai dar certo, né? Isso Exatamente. Não existe. A característica reprodutiva da nossa espécie pessoal, dessa forma, Isso. né? De a gente demorar mais para engravidar, então não conseguir engravidar em todos os períodos férteis que tem. Por quê? Por uma questão de qualidade embrionária, seja por uma qualidade do óvulo às vezes reduzida, às vezes até do espermatozoide pode ser também, mas nem sempre vai ter um embrião que seja capaz de gerar gravidez. Por isso que as pessoas não engravidam todos os meses que elas tentam engravidar em casa, e isso também vai ser observado na fertilização in vitro. Então, a chance para uma paciente de 35 anos de idade que tem um embrião bom para transferir vai ser próxima dos 40%. Ela não vai ser superior a isso. E se a gente olhar por outro lado, então tem 60% de chance de não dar certo. Mais né? não do que sim. Quando a gente olha uma foto daquele momento, daquela transferência. Mas se a gente olhar vários momentos, então transferiu uma vez, não deu certo, depois transferiu a segunda vez, essa chance ela vai se somando. Então, 40% das pacientes engravidam na primeira, e os 60% que não engravidaram e forem para uma próxima transferência, porque tem embrião e tem condição de fazer uma próxima transferência, vai ter mais 40% que vai engravidar. E só nisso daí, você já chegou em 64%. Né? Você somando as que engravidaram, foi tudo bem na primeira, mais as que engravidaram e continuou tudo bem na segunda, com 2 transferências já deu aí quase 65%. A gente tem uma taxa acumulativa boa, né? Então, se pensar em 3 transferências de pacientes com uma boa qualidade embrionária, você vai chegar próximo de 80% de gravidez, 70%, 80%. Que, vamos lá, é o que a gente observa nas gestações espontâneas, uma taxa de gravidez de 80% em um ano. Então, Exato. Eu acho que a ideia é essa, a FIV não vai fazer nenhum milagre. O paciente, talvez essa seja uma grande quebra de expectativa, que o paciente vem para o consultório achando que aqui necessariamente vai dar certo, né? Logo de cara. Eu acho que também o paciente, quando ele se depara com esse cenário do primeiro não ou do não repetido, ele fica muito suscetível a conselhos, digamos assim. O que você escuta por aí, que os pacientes têm que fazer isso, têm que fazer aquilo?
Eu creio que nesse sentido, igual você comentou, né, são pacientes suscetíveis à parte também psicológica, né, pacientes fragilizados pelas tentativas, às vezes já tem um histórico de tentativa também em casa, sem uma avaliação de um especialista, e a gente vê que, vamos dizer assim, terapias alternativas não vão ter sucesso, né? Então, conforme a gente vai falando, às vezes precisa dessa repetição, sem tanta invenção que a gente vê por aí, que sim, vai ter o sucesso, né, conforme o tempo de cada casal. Não é uma história de ficar tirando cartas das mangas aqui, né? Ah, não engravidou, peraí, agora eu vou pedir tal exame, que deve ser por conta disso. E aí pede o exame vem normal, ou vem alterado, um exame que nem tem necessidade de pedir, e aí propõe uma terapia para esse exame que nem tem sentido pedir, e aí repete e vem alterado de novo. Então, aí você cria uma expectativa maior em cima de uma coisa que não vai efetivamente melhorar, e aí o impacto psicológico disso é pior. Então, ser franco ali na hora de conversar e explicar que o negativo faz parte, a frustração com o negativo ela faz parte do processo, mas que isso, tendo a possibilidade de repetição, a tendência é de que chegue no positivo. Eu acho que a gente precisa sempre reforçar para os pacientes que não existe uma dieta mágica, não existe uma atividade física mágica. Também a FIV não vai ser mágica. Então, a gente vai precisar, dentro de muitos sims, existirão muitos nãos. A gente vai precisar que passe por todo esse processo. Então, lógico, um ambiente saudável, ele é mais propício a uma gestação do que um ambiente não saudável. Mas isso não é gerar mais expectativa para o paciente, mais restrição para o paciente que já teve que mudar toda uma rotina de vida para ir a inúmeras consultas médicas, já teve que fazer um estímulo ovariano, está carregando toda aquela carga nas costas, e aí você vai tirar coisas que ela gosta de fazer e que ela poderia fazer, e que na verdade não trazem um impacto para a chance de gravidez. Né? Se fosse diferente disso, se comer mais carboidrato ou menos carboidrato engravidasse mais ou menos, ou tomar chá, teriam populações que não teriam filhos. Então, população mais simples, ela tem uma dieta mais baseada em carboidrato, em produto industrializado, porque é mais barato e mesmo assim engravida. Então não eu vou tirar tudo isso, que aí sim eu vou conseguir engravidar. Né? Não precisa jogar mais esse peso nas costas daquele casal. Acho que coisas que comprovadamente pioram, um tabagismo, um etilismo crônico, isso sim, você tem que tentar evitar esses fatores, mas não dietas milagrosas e tratamentos malucos. Acho que vale falar também do impacto financeiro, né, que existe quando a gente acaba agregando terapias sem, vamos dizer assim, comprovação científica, né, de sucesso. Já é um tratamento custoso, né, da parte financeira. Então, eu creio que tem que existir, né, muita parcimônia aí para a gente indicar as coisas úteis, né, dentro do cenário. Você tira o dinheiro que aquele casal tinha para fazer uma nova tentativa, que seria o que faria diferença para eles, então expor esse casal a chance de gravidez outras vezes, ele está gastando com terapias desnecessárias, com tratamentos desnecessários, com intervenções desnecessárias. Receitas desnecessárias. Né? Receitas desnecessárias, exatamente. Então, acho que a gente falou um pouco sobre o passo a passo, mas mais de uma maneira, né, de quais expectativas a gente tem dentro desse processo todo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vitor, por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, possam ter aproveitado bastante essas informações. E até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.